E aí pessoal, tudo bem? Vamos conversar aqui sobre um outro caso que tem sido noticiado em nosso país e fazer a sua análise de direito penal. O caso é o chamado golpe do tanque vazio, que consiste mais ou menos no seguinte: o agente criminoso faz a locação de um veículo, preenche a documentação para fazer a locação do veículo e no momento em que ele restitui o carro para a locadora, ele, após manipular o equipamento do veículo necessário para fazer a indicação no ponteiro do medidor de combustível desse veículo, o devolve com o tanque vazio. E assim ele descumpre com uma das cláusulas contratadas de que ele deveria entregar o carro ou com o tanque cheio ou mediante o pagamento de uma taxa para que a locadora se ressarça das despesas relacionadas a essa falta de abastecimento. Pois bem, pessoal, qual é o crime cometido nessa situação, ou quais crimes são cometidos nestes casos? Bom, de cara você identifica o cometimento do crime de estelionato, previsto no artigo 171 do Código Penal, que consiste justamente na obtenção de uma vantagem indevida mediante a prática de atos ilícitos que são praticados mediante ardil ou qualquer outro tipo de fraude capaz de enganar a vítima, mediante inclusive a produção de um dano para essa vítima e o enriquecimento ilícito do agente criminoso. Então estão caracterizadas todas essas elementares nesse exemplo que eu estou mencionando e, portanto, resta configurado o crime de estelionato neste caso. Não há muita dificuldade para tanto. A manipulação no equipamento ligado ao medidor de combustível é justamente a fraude, o ardil empregado pelo agente para a obtenção dessa vantagem ilícita. Mas a pergunta que eu quero trabalhar aqui com vocês é a seguinte: aquela documentação que foi apresentada pelo locador para ele conseguir justamente a contratação e a locação do carro, proporciona a prática do crime de documentos ou uso de documentos falsos? Inegavelmente sim. E aí a pergunta é a seguinte: nesse caso, o crime de estelionato praticado em face da locadora pode absorver o crime de falso? Percebo então que aqui a lição principal desse caso é o estudo frente à súmula 17 do STJ, que explica que o falso, quando se exaure no crime de estelionato, resta por ele absorvido. Mas nesse exemplo que eu estou mencionando, de forma bastante exemplificativa e didática, resta absolutamente demonstrado que, primeiro, essa falsidade não era absolutamente necessária de ser cometida para que o sujeito praticasse esse golpe em face da locadora. E segundo, essa falsificação dos documentos não vai restar absorvida. Não vai restar absorvida porque, neste caso, ele pode se utilizar ainda desses documentos para a realização de outros golpes em face de outras pessoas. Então, nesse exemplo que eu estou mencionando, o sujeito pode vir a responder pelos dois crimes em concurso, pelo crime de estelionato e pelo crime de falsidade. Poderá até ocorrer, eventualmente, crime de dano, já que o equipamento fraudado pelo agente poderá apresentar algum tipo de defeito e aí, nesse caso, poderá também ser acumulado com esse crime. Mas, basicamente, o que eu gostaria de destacar para vocês neste exemplo, neste golpe do tanque vazio, é que nós estamos diante de uma situação que pode restar caracterizado o crime de estelionato com crimes contra a fé pública, sem que haja absorção das falsidades praticadas pelos acusados para a prática desse golpe. Ok? É isso, pessoal. Espero que tenham gostado. Para mais dicas, siga nosso canal. Até a próxima.